ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, 6 horas em Goiânia, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado e fico com você até às 6h30 da noite. E hoje eu tenho a companhia da repórter estagiária Júlia Larissa. Boa noite, Júlia, tudo bem? Boa noite, Delfino, boa noite a todos os ouvintes. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet, no site radio.ufg.br. E você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Levantamento da UFG revela que a concentração de flúor na água de 20 municípios goianos está abaixo do recomendado. Vamos saber os detalhes desse trabalho conversando com a professora Maria do Carmo Matias Freire, da Faculdade de Odontologia da UFG. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Agradeço pela oportunidade de estar participando. Nós quem agradecemos. Professora, vocês analisaram a água de 20 municípios aqui de Goiás. Quais foram os resultados desta pesquisa? Então, a amostra que participou da análise de teor de flúor foi de 15 municípios, tá? Foi o que a gente conseguiu fazer dentro de um universo de 20 municípios. Essa pesquisa é uma pesquisa multicêntrica, ou seja, ela não foi feita só em Goiás, ela foi feita em todos os estados brasileiros e foi em 2014, tá? Os resultados foram publicados no final do ano passado, porque leva, algum tempo para a gente trabalhar, fazer análise. Mas o que nós encontramos? Aqui em Goiás, nós encontramos que dos 20 municípios com mais de 20 mil habitantes, que foi o universo, de todos os estados brasileiros, nenhum deles conta com a vigilância do teor de flúor que é adicionado pelas empresas de abastecimento, tá? E cabe às secretarias municipais de saúde, com o apoio da Secretaria Estadual, fazer esse controle, ou seja, verificar periodicamente se os níveis de flúor que são adicionados pelas empresas que fazem o tratamento da água estão nos níveis desejáveis para ter o benefício, e o maior benefício que a gente está considerando aqui é a prevenção da cárie dentária, tá? Então, em Goiás, resumindo, não é feita essa vigilância. Boa noite, professora. Boa noite. Que prejuízos a população ela pode ter com esse baixo índice de flúor na água? Então, assim como não é feita a vigilância, nós coletamos a amostra desses 15 municípios, enviamos para um laboratório da Unicamp, em Piracicaba, e o resultado não foi muito bom, né? O que a gente tem é que muitos municípios estão com teor de flúor acima do que deveria, e outros estão com teor abaixo daquele nível que é considerado ideal para a gente ter redução de cárie, em criança. Então, é preciso trabalhar no sentido de implementar essa vigilância para a gente garantir que os níveis de flúor sejam ideais para não ter problemas e para resultar em prevenção da cárie, que é um problema importante, na infância. Não só na infância.
Professora, quando há pouca quantidade ou baixo índice de flúor na água, o que acontece com a pessoa? Bom, o benefício esperado em termos de redução de cárie não acontece. Nós estamos desperdiçando recurso público, né? Os nossos impostos estão sendo mal aplicados. Então, é um recurso que é desperdiçado. Em alguns municípios, a quantidade de flúor está acima do recomendado também. Nesse caso, que tipo de problemas podem aparecer? O problema é chamado fluorose. São manchas nos dentes que acontecem no período de formação dos dentes, né, durante a infância. E então os dentes, eles já nascem na boca com manchas que podem ser até bastante antiestéticas. Então é um outro problema de saúde pública. Então o nível de fluoreto que deve ser adicionado à água de abastecimento público não pode ser tão baixo que não cause nenhum benefício, mas não pode ser tão alto que ao longo dos anos vá provocar essas manchas nos dentes das nossas crianças. Tá? Então, para garantir que esses níveis são ideais, é preciso que as secretarias municipais de saúde tenham consciência, né, da importância dessa vigilância e que cumpram o que já é determinado pelo Ministério da Saúde. Né? Existe um programa chamado Vigiágua, que é a vigilância da água, que inclui, né, a vigilância do cloro, de coliformes e também do flúor. Mas os municípios não estão colocando isso em prática. Professora, foi lançado um e-book sobre esse trabalho. De que outras formas é possível acessar os dados aí dessa pesquisa? Eu acho que a principal fonte é essa, tá? Esse e-book é gratuito, é acessível. A gente procurou escrever numa linguagem que seja acessível para as pessoas em geral. Então, eles estão disponíveis na internet. Se a pessoa que está nos ouvindo colocar lá e-book Vigilância da Fluoretação da Água no Brasil, ela vai ter acesso. Nós conversamos com a professora Maria do Carmo Matias Freire, da Faculdade de Odontologia da UFG. Professora, muito obrigada por falar com a gente e uma boa noite para você. Agradeço mais uma vez e boa noite a todos. E o Ministério Público de Goiás convocou a imprensa na manhã de hoje para oficializar o pedido de suspensão da taxa de esgoto nas contas de água em Goiânia, por meio de uma ação judicial. A ET, que atende mais de 75% dos consumidores que têm aí o esgoto tratado, não segue, segundo o Ministério Público, os mínimos padrões de eficiência. E a Saneago continua cobrando por um serviço, segundo o Ministério Público, ineficiente. Mais detalhes com o repórter estagiário Lucas Polinário. O Ministério Público exigiu em uma ação pública proposta nesta terça-feira contra a Saneago a suspensão imediata da tarifa de tratamento de esgoto imposta aos consumidores atendidos pela estação de tratamento ET. A proposta feita pela promotora de justiça Maria Cristina de Miranda requer a suspensão da cobrança em caráter de urgência até que se passe a cumprir os parâmetros exigidos em lei. Segundo a ação, a ET, que atende mais de 75% dos consumidores que têm esgoto tratado, não segue os mínimos parâmetros de eficiência, resultando em um esgoto sem tratamento adequado. A promotora explica que os danos causados por esse descuido são financeiros e ambientais. Foi pedido que seja suspensa imediatamente a cobrança nas contas dos consumidores e que seja feito um ressarcimento dos pagamentos realizados nos últimos 5 anos. Eles só poderão recomeçar a cobrança após a imposição que a lei impõe. Esse ressarcimento nós já pedimos em sede de pedido definitivo. Nós pedimos o ressarcimento que o consumidor de 5 anos para cá seja ressarcido do pagamento que já foi feito e que ele seja em dobro ressarcido desse pagamento. Bom, esse ressarcimento, provavelmente o Poder Judiciário vai conduzir esse trabalho e acredito que será até na própria conta de água. Segundo o Ministério Público,
Apesar de a Saneago haver firmado um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com o órgão, em 2008, para que fosse providenciada a instalação e implementação do tratamento secundário do esgoto, de forma a atender aos parâmetros e condições exigidas em lei. A estatal não cumpriu com as obrigações definidas no acordo e foi pedido ainda a fixação em caso de descumprimento da imposição de multa diária a Saneago no valor de R$ 5.000, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência. Para a Rádio Universitária em Goiânia, Lucas Polinário. E à tarde, a Saneago se pronunciou em entrevista coletiva contestando o laudo do Ministério Público. O presidente da empresa falou com a repórter estagiária Letícia Santos. A Saneago, Companhia de Saneamento de Goiás, contesta o laudo do Ministério Público. É o que afirma Jales Fontoura, presidente da Saneago, em coletiva de imprensa realizada nesta tarde. Completa esse laudo, não bate com os nossos números. Nós fazemos diariamente essa nossa missão. Nós repassamos relatório para você cima, várias vezes por mês, e nós estamos rigorosamente dentro da legislação. Não há possibilidade da gente estar fazendo uma retirada fora das regras, ou seja, 39% é o número que não está nas nossas medições. Jales Fontoura afirma que Saneago ainda não foi procurada pelo Ministério Público. Não, até agora não tem nenhuma notícia, a não ser pela imprensa. O presidente da Saneago afirma que a estação de tratamento de esgoto trata e retira 50% no mínimo da carga orgânica e não 39%, como disse o Ministério Público. O projeto da ET é tratar no mínimo 80%. Segundo a Saneago, essa obra já deveria estar pronta, mas foi interrompida pela ação do Ministério Público Federal e pelo Ministério das Cidades. A Saneago defende ainda que não cobra da população nenhum serviço que não é realizado. 80% da cobrança são para a coleta do esgoto e os 20% restantes são para o tratamento do esgoto. As pessoas que não usufruem do tratamento de esgoto só pagam a taxa de coleta. Ainda segundo Jales Fontoura, caso alguma pessoa se sinta lesada nessa cobrança, pode se dirigir ao VaptVupt e fazer uma reclamação. Letícia Santos para a Rádio Universitária. Pesquisa do Ibope mostra que 4 em cada 10 brasileiros não separam o lixo seco do orgânico. A repórter Fernanda Wenzel traz os detalhes. 4 em cada 10 brasileiros, ou seja, 39% da população, não separam o lixo seco do orgânico. Para a fundadora da Passarga da Oficina de Sustentabilidade, Fabiola Pesce, o número até que é positivo, diante da realidade brasileira. Segundo o levantamento, apenas 15% da população é atendida por programas municipais de coleta seletiva. Mas o descaso do poder público não impede que cada um faça a sua parte. O primeiro passo é fazer em casa mesmo a compostagem do resíduo orgânico, o que já eliminaria 50% de todo o lixo produzido no Brasil. A dica que eu daria, além de fazer a compostagem do seu resíduo orgânico, é eliminar todo o descartável, que a gente chama de single use. Tudo que tu usa uma vez só, deveria não te dar o direito de pegar. Um copinho plástico, uma sacolinha. Pô, sério mesmo, que não tem capacidade de levar consigo um copo ou talheres que consigam te fazer evitar o uso desses elementos que são tão prejudiciais à natureza. Essa passagem dos descartáveis é uma passagem que vai ser rápida e importante para os sistemas naturais. A pesquisa do Ibope também mostra a falta de informação da população. 1/3 dos entrevistados não sabe identificar por cores as lixeiras para coleta seletiva. Muita gente não sabe, por exemplo, que existe uma terceira categoria de resíduos, além do lixo seco e do orgânico. São os rejeitos, cujo custo de reciclagem é tão alto que se torna inviável. É o caso dos absorventes, das fraldas descartáveis, dos preservativos e de todas as embalagens que têm a cor prata na parte interna. Eu, quando chego no mercado, sabendo que a embalagem prata é um rejeito, eu entro no mercado e olho e eu procuro qual é o chocolate que tem uma embalagem de papel, porque também evito o plástico.
Então, tem o hábito do consumidor, ele passa por fazer uma escolha consciente. Ele vai pensar pós-uso como ele vai se portar. Isso me faz comprar produtos muito menos industrializados, isso faz com que eu tenha menos embalagem, isso faz com que eu tenha mais orgânico. A pesquisa do Ibope ouviu 1.800 pessoas. A agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. O melhor da música popular do Brasil. Brasileiríssimas. Os grandes compositores, intérpretes e grupos que criam a identidade da música brasileira. Ritmos, canções e vozes que marcam a vida do Brasil. De segunda a sexta-feira, 8 da manhã. Universitária. Compromisso com a cultura brasileira. Conheça as novidades da música popular brasileira. Som Temporâneo. Uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras, às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Para você começar bem o dia. Alvorecer. O melhor da música instrumental na Universitária. De segunda a sábado, sempre às 6 da manhã. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. As vendas em Goiás voltaram a cair em abril. Dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que em abril deste ano, o volume de vendas do comércio varejista de Goiás recuou 2,3% na comparação com abril de 2017. Eu conversei agora há pouco com o economista Aurélio Troncoso Chaves, que é professor da Alfa, e ele analisou para a gente essa pesquisa do IBGE. O Aurélio me contou quais são os setores que tiveram queda nas vendas e lembrou que nem todo mundo foi mal em abril. Nem todos os setores tiveram problemas, né? Se a gente for olhar a análise do IBGE, mostra que, por exemplo, perfumaria teve alta, móveis e eletrônicos teve alta, mas o que puxou mesmo para baixo, a variação negativa, apareceu por ele livros e jornais e revistas e papelarias com menos 3,5%, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumos com menos 8,6%. Então esses foram os principais que puxaram o índice para baixo. Mas em contrapartida, quando a gente olha como um todo, né, o comércio varejista, você vê que o comércio varejista é formado por uma série de outras atividades. Nós tivemos crescimento, por exemplo, na área de veículos, venda de veículos, né? Nós tivemos um aumento até razoável, né, na parte de artigos farmacêuticos, com 11,7%, eletromóveis e eletrodomésticos com 10,1%, e vestuários, tecidos e calçados com 9,3%. Então, quer dizer, nem tudo foi ruim no comércio, mas ainda continua com a queda acumulada em 12 meses com menos 7%. E o acumulado em 2018 até agora, nós estamos com 5,1% negativo. Então, quer dizer, ainda é muito preocupante, tendo um ano, ainda não recuperamos, né? Pra você ter uma ideia, hoje, no Brasil, Goiás se encontra entre os 4 últimos, né? Dentro desse mês de abril, que tiveram praticamente queda, né? Goiás está fechando com menos 2,3% dentro do mês de abril, né? Então, você vê que o estado de Tocantins teve crescimento, Rondônia teve positivo e ficou abaixo aqui de zero, né? Que eram negativos, você pega Piauí, Amazonas, Bahia, Paraná, Alagoas, Goiás, Sergipe, Mato Grosso, Pernambuco, ficaram
negativos. Mostra que a grande maioria do Brasil ainda continua positivo em relação às vendas no varejo. O professor da Alfa, Aurélio Troncoso Chaves, analisou a queda de 2,3% nas vendas. Essa análise foi apontada pela pesquisa do IBGE. O primeiro processo, quando a gente para pensar, é o processo recessivo, né? O país ainda continua num processo recessivo e normalmente isso afeta muito, principalmente na área de alimentação, né? Você olhar aí a queda de 8,6% de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, isso aí tem muito a ver com a recessão. As pessoas deixam de comprar o supérfluo para comprar as coisas mais essenciais de dentro de casa. Você pode ver que quando você pega também livros, revistas, jornais, são coisas que relativamente são muito importantes para as pessoas, mas normalmente a gente vive sem elas. Então, se vê uma economia praticamente generalizada do povo brasileiro em relação à incerteza do que vai acontecer amanhã, principalmente com as eleições que estão vindo aí, né? O governo está muito estável, então a população ela resolve guardar um pouco mais daquilo que ganha para qualquer eventualidade futura. O economista lembrou das contas fixas que o brasileiro costuma pagar no início do ano e disse que a queda nas vendas em março, abril e até maio costumam ser esperadas. Aurélio Troncoso Chaves acha que os números de maio serão ainda piores, refletindo a inatividade durante a greve dos caminhoneiros. A gente fala muito assim que começo de ano você tem muitas contas pontuais, né? Você tem matrícula escolar, você tem material escolar, você tem pagamento de IPTU e IPVA. Então, naturalmente, as pessoas gastam dinheiro praticamente no mês de janeiro e fevereiro, né? E mês de março já começa a ter uma queda, foi positivo de 1,3%. Em abril as pessoas estão mais sem dinheiro, eles começam a se endividar, né? Para que chegue no final do ano, você acaba pagando as suas dívidas com 13º salário. Então, a gente vê assim que a insegurança e as pessoas também tendo gastos extras no começo de ano, isso faz com que o mês de abril e março, até maio, né? Agora que a maio principalmente vai ter um sério problema pelo problema dos caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros. Mas esses 2 meses estão regulares. Isso aqui não é muita surpresa para um país que está num processo recessivo, não. Isso aqui já era esperado por nós, economistas, já mais ou menos nesse patamar. Eu acreditei até que a queda no mês de abril foi relativamente não tão grande. Eu achei que seria maior. TCU alerta que o governo federal não terá dinheiro para pagar os salários dos servidores. O Tribunal de Contas da União preparou um alerta ao presidente Michel Temer, dizendo que sem mudanças na lei do teto de gastos, que impede que as despesas cresçam acima da inflação do ano anterior, haverá dificuldades para a máquina pública operar nos próximos anos, culminando com total paralisia no primeiro semestre de 2024. Essa projeção sombria consta do relatório do ministro Vital do Rego, relator do processo das contas do governo Temer em 2017, que será apreciado nesta quarta-feira em plenário. A Corte deve dar parecer pela aprovação dos balanços da União com ressalvas e fará recomendações para que o Executivo corrija as distorções. Delfino, e para os auditores do TCU, caso seja mantido o crescimento das despesas obrigatórias no patamar atual, não haverá recursos orçamentários para pagar o salário do funcionalismo federal. Serviços como emissão de passaporte, fiscalização de rodovias e controle aduaneiro também ficarão comprometidos. Investimentos e até programas sociais, como o Bolsa Família, terão de ser congelados. A lei do teto foi uma das medidas da gestão Temer para conter a expansão dos gastos públicos. Dados do Tesouro Nacional mostram que de 1997 a 2015, os gastos obrigatórios cresceram mais que o dobro da inflação. Desembargador analisa habeas corpus e mantém Carlinhos Cachoeira no semiaberto. O bicheiro teve o cumprimento da pena no semiaberto mantida após o julgamento de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Após essa decisão do desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga,
a medida passa a ser definitiva. O magistrado também determinou que o juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, da 7ª Vara Criminal de Goiânia, seja o responsável por julgar os próximos recursos do caso. Segundo o desembargador, o tribunal reconheceu que havia um constrangimento legal nesse caso, porque juízes em conflito não decidiram sobre o processo de execução. O bicheiro Carlinhos Cachoeira já cumpria pena por fraudes na Lotérgia, no regime semiaberto, mas por liminar do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a defesa dele obteve junto ao STJ a diminuição da pena para 4 anos e progressão para o regime semiaberto. Por isso, ele passou a ser monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica e começou, na segunda-feira, a trabalhar em uma empresa de distribuição de material hospitalar e farmacêutico, que fica no polo industrial de Aparecida de Goiânia. Pelos trabalhos, o Cachoeira vai ganhar um salário de R$ 6.500. A BRF anuncia fechamento da linha de abate de perus em Mineiros, que fica aqui no interior de Goiás. A previsão da companhia é que as atividades sejam encerradas na segunda quinzena de julho. A informação foi confirmada pelo vice-presidente da empresa, Jorge Lima, durante a audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Apesar do encerramento da linha de abate de perus, a unidade da BRF em Mineiros deve continuar com as produções de ração e frango. Em nota à imprensa, a BRF disse que cerca de 50% dos colaboradores dedicados à linha de perus devem ser realocados em outros processos produtivos na mesma unidade ou em cidades próximas. Escola no Jardim América, em Goiânia, alfabetiza alunos com a ajuda de música clássica. Hoje à tarde, os alunos organizaram um evento para mostrar o resultado das oficinas de música. A repórter estagiária Yasmin Santos tem mais informações. O Colégio Municipal João Paulo I, no Jardim América, em Goiânia, está promovendo esta semana a Tarde Cultural. O evento, que tem parceria com a Universidade Federal de Goiás, contou com músicas clássicas e apresentações artísticas dos próprios alunos. Durante a semana, serão apresentadas várias oficinas com o nome de grandes músicos clássicos, como Beethoven, Bach, Mozart e outros. A coordenadora do projeto, Elaine Ribeiro, conversou com a gente e contou um pouco de como é trabalhar a alfabetização com a música clássica. Nós vimos na música uma possibilidade a mais de alfabetizar. Quando nós pensamos nas oficinas, e escrevemos o texto oficina, nós procuramos também obras compatíveis com a idade das crianças, que é de 6 a 9 anos, de forma contextualizada a partir de temas geradores, Nós temos os músicos, a música clássica é trabalhada em som ambiente dentro de sala de aula, o histórico desses músicos também, e daí dentro de tudo isso vem a alfabetização, com sentido e função social. A música clássica foi vista como uma ferramenta a mais para contribuir com a alfabetização. Por isso, o evento é formado por uma combinação dos trabalhos que foram realizados pelos alunos durante o semestre. A coordenadora explicou ainda por que foram escolhidas músicas clássicas ao invés de músicas infantis, por exemplo. A música infantil, ela é uma música pulverizada na maioria dos ambientes das nossas crianças da escola pública. Nós pensamos em avançar e ir para além e mostrar também o que é uma boa música, Não que as outras sejam ruins, mas nós precisávamos colocar as crianças também em contato com a música clássica e erudita. Como o evento está sendo feito pelos alunos, eles tiveram grandes participações nas oficinas, como diz Elaine. Eles tiveram contato com violão, com violino, Eles puderam presenciar aquilo que até então eles só ouviam. Isso
tivemos também as apresentações artísticas, as leituras de algumas frases, de alguns músicos, de alguns poemas, da história de vida de alguns. As oficinas da Tarde Cultural acontecem semanalmente. Elas são direcionadas para os alunos da escola, juntamente com seus pais, para a comunidade escolar e também para os estagiários e professores da UFG que estão colaborando com o evento. Yasmin Santos para a Rádio Universitária. E com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. Agradecendo os trabalhos técnicos de Sandro Alves, Clóvis Henrique e Murilo Cavalcante e também Júlia Larissa pela participação. Muito obrigado, Júlia. Boa noite para vocês e continue ouvindo a Rádio Universitária. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.